Estado Islâmico assume a autoria do atentado que matou 84 pessoas no Irã. E você vai ver também. Tiroteio em escola dos Estados Unidos deixa várias vítimas. Justiça Eleitoral divulga o calendário para as eleições desse ano. Prazo para regularizar o título vai até 8 de maio. Quem precisa comprar material escolar deve se apressar. Os preços vão aumentar na segunda quinzena de janeiro. De acordo com que as aulas vão se aproximando, a procura por itens escolares aumenta. E aí não é um bom negócio para o bolso do consumidor. E ainda, pesquisa mostra os planos do brasileiro para 2024. A maioria quer ganhar mais dinheiro. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E olha só, o grupo terrorista Estado Islâmico assumiu nesta quinta-feira a autoria do ataque que matou 84 pessoas no Irã. As vítimas participavam de uma homenagem pelos 4 anos da morte de Qasem Soleimani, assassinado pelos Estados Unidos em 2020. A informação da autoria do ataque foi divulgada em um canal dos terroristas no aplicativo de mensagens instantâneas Telegram. No comunicado, o Estado Islâmico não disse quais teriam sido as motivações para o ataque, nem outras provas da autoria, mas o grupo era rival de Soleimani e se opõe também ao atual regime iraniano. O Estado Islâmico é formado por radicais sunitas, opositores de muçulmanos xiitas, como os que governam o Irã. Os grupos financiados atualmente por Teherã, como o Hamas e o Hezbollah, também são xiitas. O texto divulgado se alinha à versão defendida pelos Estados Unidos, que negou participação nas explosões e disse que o atentado tinha características semelhantes às ações do Estado Islâmico. Representantes do governo iraniano levantaram a possibilidade de que os Estados Unidos e Israel estivessem por trás das explosões, que aconteceram um dia depois de um ataque com drones matar um dos chefes do Hamas em Beirute, no Líbano. O governo libanês culpou o exército israelense e os dois episódios geraram temores de a guerra entre Hamas e Israel se propagar pelo resto da região. E você que nos assiste todos os dias deve lembrar bem que ontem a gente conversou aqui no Jornal das 18h30 com o mestre em Relações Internacionais, Ricardo Rios. E ele falou sobre esse atentado no Irã, mas até então a autoria era desconhecida. E hoje, como a gente acabou de ver, o Estado Islâmico assumiu a responsabilidade pelo ataque. E por isso, nós vamos voltar a conversar com o Ricardo Rios hoje. Olá, boa noite, Ricardo. Seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao Jornal das 18h30. Boa noite, Kleber. Boa noite a você que nos assiste. E, Ricardo, eu peço agora que você explique qual seria a motivação desse atentado que agora tem uma autoria assumida. Bom, Kleber, como o VT informou muito bem, o Estado Islâmico não informou o motivo do atentado, só disse que foram 2 homens-bombas que fizeram as explosões, né? Então a gente está um pouco perdido em relação a isso. O que pode ter causado é realmente oposição ao general Soleimani, perdão, ou também a questão do governo iraniano ser um opositor aos muçulmanos sunitas, né? Mas o que alguns analistas vêm apontando desde o início da manhã de hoje é que o mais provável é que esse ataque tenha sido feito por grupos terroristas com ligação ao ISIS e não o Estado Islâmico diretamente, né? O Estado Islâmico no final decidiu só assumir a paternidade desse atentado, que foi, aí ao que tudo indica, causado por oposição política. E como eu disse ontem, como foi algo muito interno do Irã, vai ser resolvido dentro de casa e isso provavelmente não tem chances de se espalhar pelo Oriente Médio. Legal, Ricardo. Agora uma pergunta difícil. Eu peço, também que você explique essa relação tão complexa e conflituosa no Oriente Médio. A gente já acompanhava a guerra entre Israel e o Hamas. E agora começa uma outra disputa armada entre o Irã e o Estado Islâmico.
como esses grupos e países se dividem e o que deve acontecer daqui para frente depois desse mais novo episódio. Perfeito, Kleber. Eu precisaria de 5 horas para explicar tudo, mas eu vou tentar resumir muito bem isso. Bom, para a gente entender, a maioria dos muçulmanos são muçulmanos sunitas, cerca de 85%, 90%. Eles são essa maioria do grupo, né? E os sunitas, eles seguem práticas de Maomé e seus parentes. Já o Irã, ele é governado pela minoria dos muçulmanos, que são os muçulmanos xiitas. Eles reivindicam o seguinte, que um genro de Maomé e os seus parentes é quem podem liderar os muçulmanos, né? Então, basicamente, essa divisão religiosa, essa divisão sectária, que causa esses conflitos no Oriente Médio. E tem um detalhe muito importante, né? Os sunitas, seguem à risca o Alcorão. Já os xiitas têm várias interpretações do Alcorão. Então, isso dificulta muito a compreensão entre eles. Então, você tem divisão religiosa aliada ao preconceito de minoria que causa essa disputa. Tá certo. Ricardo, primeiro, parabéns aí pelo seu poder de síntese. E olha só, nós vamos mudar de assunto agora, mas eu peço que você continue aí com a gente e assista essa outra reportagem que também faz parte do noticiário internacional. Olha só, um tiroteio em uma escola de ensino médio em Iowa, nos Estados Unidos, deixou várias pessoas feridas e uma pessoa morreu. A emissora ABC noticiou que pelo menos uma pessoa morreu, mas sem indicar se foi o próprio atirador, informação que não foi confirmada pela polícia. O ataque ocorreu por volta das 7h30 da manhã no horário local, em uma escola da pequena cidade de Perry, que fica a pouco mais de 50 quilômetros da capital do estado, Des Moines. O xerife do condado de Dallas, Adam Infante, declarou que havia poucos alunos e professores no momento dos disparos, uma vez que o dia escolar ainda não tinha começado. Infante disse que as autoridades identificaram o atirador, porém não forneceu mais detalhes, inclusive sobre qualquer prisão. A polícia afirmou que o incidente foi encerrado e que a comunidade local está segura. E eu volto a falar agora com o mestre em Relações Internacionais, o professor Ricardo Rios, para comentar também esse outro assunto. Ricardo, infelizmente, essa é uma notícia que se repete de tempos em tempos nos Estados Unidos. E a pergunta que eu faço para você, as autoridades não conseguiram ainda diagnosticar as causas do problema e como a sociedade norte-americana reage a essa repetição? Bom, Kleber, infelizmente a gente tem mais um tiroteio nos Estados Unidos, mais um tiroteio em escola. A gente torce para que essa moda não chegue no Brasil, mesmo que nós tenhamos casos isolados, né? Mas eu caracterizaria isso com 2 fatores, né? 3, na verdade. Primeiro é a banalidade do mal, aquilo que Hannah Arendt fala nas suas obras, no seu livro, que é o seguinte, a pessoa age não pensando, é o não pensar, né? O costume, ou seja, isso já acontece aqui no meu país, nada vai mudar. E, no fim das contas, é o comodismo, né? As pessoas já estão tão acostumadas a isso que vira notinha de rodapé no jornal. Eu dou um exemplo aqui, faltando 5 minutos para entrar no ar, eu dei uma olhadinha o que os órgãos de imprensa americanos falavam e já tem outros assuntos nos Estados Unidos. Parece que as pessoas esquecem isso tão rápido e isso fica banalizado. Então, vira algo comum da sociedade, o que é péssimo. Você não consegue vencer, parar esse tipo de situação. E é tão difícil mudar que existem mais 2 fatores. O primeiro é o lobby armamentista, né? A indústria do armamento tem uma força muito grande no Congresso americano, então qualquer lei para mudar a situação é impossível de ser passada, e a Constituição dos Estados Unidos, que garante o armamento à sociedade. Então, quando você junta todos esses fatores, você vê que é muito difícil mudar essa situação no país. Tá certo, então, nós acabamos de conversar com o mestre em Relações Internacionais, Ricardo Rios. Ricardo, mais uma vez, obrigado por essa brilhante participação. Eu que agradeço, Kleber, uma boa noite a você e a todos que nos assistem. Grande abraço. E a gente muda de assunto agora para trazer as notícias nacionais. Nem durante as férias a população do Rio de Janeiro tem tido paz. A insegurança ocorre até no retorno das festas de fim de ano, olha só. Mas quem vai contar essa história é o nosso repórter Anderson Nascimento.
Infelizmente, é isso mesmo. A Polícia Civil está investigando o sequestro de um ônibus de turismo nas proximidades da rodoviária do Rio, no centro da cidade. O coletivo vinha de Angra dos Reis, na Costa Verde, quando foi abordado por uns criminosos, na altura da Avenida Francisco Bicalho. Os bandidos levaram todos os pertences dos passageiros, que foram ameaçados de morte. Eles foram liberados perto do Complexo da Penha, na zona norte da cidade. É lamentável voltar de um passeio, de uma excursão ou de uma viagem e simplesmente ser recepcionados no Rio desta forma. A gente lamenta por essa situação vivida pelos passageiros e torce para que todos consigam superar e voltar a acreditar na segurança do Rio. De volta para São Paulo. E do Rio a gente vai para Brasília. A Justiça Eleitoral divulgou hoje o calendário para as eleições municipais deste ano. O prazo para regularizar o título vai até o dia 8 de maio. Acompanhe mais informações com a Jaqueline Fonseca, direto do Distrito Federal. As eleições municipais para escolher prefeitos e vereadores está marcada para o dia 6 de outubro. E o segundo turno será no último domingo do mês, dia 27 de outubro. 152 milhões de eleitores são esperados e o prazo para emitir o título ou pedir qualquer tipo de alteração, como o local de votação ou domicílio eleitoral, termina no dia 8 de maio. A Justiça Eleitoral também estabeleceu o calendário para as convenções partidárias e propagandas eleitorais. Os registros dos candidatos devem ser feitos até o dia 15 de agosto e já no dia 16 começa a propaganda eleitoral. O horário eleitoral gratuito começa no dia 30 de agosto e termina no dia 3 de outubro. E veja a seguir, quem precisa comprar material escolar deve se apressar para pegar preços melhores. E ainda, qual é o plano para o novo ano? A maioria dos brasileiros quer ganhar mais dinheiro. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E agora a gente traz informações importantes para o bolso do consumidor. Olha só, janeiro é o mês de gastar com material escolar. Por isso, o consumidor deve ficar atento para não deixar as compras para a última hora e pagar mais caro. As livrarias, papelarias e outros comércios ainda não estão movimentados. Mas para quem tem filhos, sabe que o início do ano é um período de gastos com a volta às aulas. Muitas vezes a lista de materiais escolares parece não ter fim, o que pesa bastante no orçamento familiar e faz com que muitos já comecem o ano com uma certa preocupação, ao pensar em todas as despesas que terão durante esse período. Ao contrário do que muita gente pensa, fazer as compras do material escolar no início de janeiro é uma boa pedida, porque de acordo com que as aulas vão se aproximando, a procura por itens escolares aumenta e aí não é um bom negócio para o bolso do consumidor. Janeiro, os preços já estão estabelecidos, né? E a gente sempre recomenda que as pessoas até se antecipem o máximo possível por conta do grande fluxo que acontece aí da segunda quinzena de janeiro em diante. O que ocorre é que alguns produtos, porventura, que vão acabando, nas reposições nem sempre se consegue com a mesma marca, o mesmo modelo. Então, às vezes, tem uma designação de produto que você precisa repor e você só encontra de outra marca. E aí, nesse caso, não tem muita opção de valor na hora de compra, então você tem que repassar. Então, às vezes, a mudança de preço ocorre em função disso. Segundo Otávio, os preços não devem sofrer muitas alterações em relação ao ano passado. A expectativa de preço não muda muito, o que varia um pouco o percentual é a questão dos produtos licenciados, as marcas famosas, né? Os produtos básicos, as marcas tradicionais, né? Houve uma variação de preço próximo aí da inflação mesmo, então assim é bem tranquilo com relação aos valores. Não houve muita variação com relação ao ano passado. Na hora de comprar, preste atenção aos seus direitos. A escola não pode pedir produtos de uso coletivo, como os de higiene e limpeza, copos e talheres descartáveis.
Liste todos os itens antes da compra. Fica mais fácil organizar e comprar apenas o necessário, evitando assim gastos excessivos que estejam fora do orçamento. Veja os materiais que já tem em casa. Esse é o momento de conferir o que o estudante já possui de material escolar em casa e pode ser reaproveitado. Compre em grupo. Muitas lojas oferecem descontos para compras em grandes quantidades. Se possível, reúna-se com outros responsáveis para comprarem o material escolar. Pesquise. Como existem muitas lojas de material escolar e os preços aplicados podem variar bastante, é importante pesquisar e comparar os valores antes de concluir a compra. Não compre tudo de uma vez. A dica é colocar no topo da lista do material escolar os itens essenciais e deixar mais para o final esses que podem ser adquiridos depois. E não esqueça de ficar atento ao selo do Inmetro. Essa certificação indica que os produtos atendem a requisitos mínimos de segurança a fim de evitar acidentes e riscos às crianças. Em Santa Catarina, o ano fechou com a gasolina mais cara, ao contrário do que aconteceu em outros estados do país. Quem traz os detalhes é a repórter Michele Veiga. A gasolina aqui em Santa Catarina, de acordo com a Agência Nacional de Petróleo, a ANP, fechou o ano de 2023 em alta, diferente dos demais estados. Nos últimos 12 meses, Santa Catarina teve valores consideráveis de aumento no preço da gasolina comum, o que difere para os demais combustíveis, como gás de cozinha, álcool, diesel e o GNV também. De acordo com a ANP, esses valores foram consultados no período de 12 meses. E o último levantamento da última semana de dezembro mostrou que Criciúma, no sul do estado, tinha o valor de R$ 4,97, Balneário Camboriú, no norte, R$ 6,23 e Tubarão, R$ 5,49, sendo os combustíveis de maior alta. O começo de janeiro também já teve uma alta relevante no estado, onde o preço médio da gasolina passa dos R$ 5,77. Portanto, Santa Catarina vai tendo aí essa forma diferente de ver o impacto do preço da gasolina, tendo um aumento considerável, segundo a Agência Nacional do Petróleo, nos últimos 12 meses. De Santa Catarina para a Hit TV, repórter Michele Veiga. Em todo começo de ano é a mesma coisa. As pessoas fazem planos e estipulam novas metas de vida. Uma operadora de celular resolveu, então, fazer uma pesquisa com seus clientes para saber qual é o principal objetivo do brasileiro em 2024. E a maioria disse que quer ganhar mais dinheiro. Confira. A pesquisa ouviu mais de 103 mil pessoas e 42% dos entrevistados disseram que querem melhorar a situação financeira neste ano novo. Outros 28% afirmaram que querem melhorar a saúde. Em terceiro lugar aparece a vida profissional. 27% das pessoas pretendem evoluir nessa área. Em seguida vem a vida amorosa. Essa é a meta para 19%. Em quinto lugar, os estudos, para 14% dos entrevistados. A pesquisa também perguntou para as pessoas como foi o ano de 2023. 60% dos entrevistados avaliaram positivamente o último ano, classificando-o como bom ou ótimo. Por outro lado, 23% o consideraram um ano comum e 18% o marcaram como ruim ou péssimo. As áreas que as pessoas mais evoluíram, segundo as respostas, foi na profissão e no casamento. E por falar em números, que em 2024 esse sucesso vem em dobro. É o que a gente deseja realmente. E para falar mais sobre os planos para 2024, nós vamos conversar agora com o Lucas Fernandes, que é psicólogo. Boa noite, Lucas. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal das 18h30. Grande prazer recebê-lo. Boa noite, obrigado pelo convite e boa noite a todos que estão assistindo a gente aí. Legal. Olha só, a gente viu aí na reportagem, né, que a principal meta do brasileiro é ganhar mais dinheiro. E eu pergunto para você, porque fica a reflexão, né? Você acha essa uma busca acertada? Dinheiro realmente traz felicidade? A gente tem que pensar muito do para quê. O dinheiro tem muitos significados, né? Então, ele vai ser vai te dar a possibilidade de valores, de coisas, e a gente precisa entender o porquê a gente quer tanto. O que a gente está buscando. E antes de qualquer coisa, da onde vem essa necessidade extrema, às vezes. Legal. E agora, independente
da meta da pessoa. Qual é a dica que você dá para esses planos saírem do papel e virarem realidade? Quais os cuidados que as pessoas devem ter? Perfeito. A principal situação que a pessoa tem que pensar é quais são as mini metas para a gente chegar numa meta. Então, quais são as situações que eu vivo hoje, quais são as condições que eu posso oferecer para as minhas metas. Então, eu sempre tenho que quebrar. Então, se eu quero fazer academia e eu tenho uma vida muito ativa, então eu tenho que trabalhar, pegar ônibus e fazer tudo, eu preciso que minha meta seja pequena primeiro, que eu vá 2 vezes em vez de 5 vezes na semana. Porque aí eu consigo me motivar conseguindo fazer. Legal, nós acabamos de conversar com o Lucas Fernandes, que é psicólogo. Lucas, muito obrigado aí pela sua participação e desejo que você também atinja suas metas nesse ano. Obrigado para vocês também. Grande abraço. E olha só, o Jornal das 18h30 fica por aqui e você acompanha agora outras informações durante a nossa programação. Uma ótima noite e até amanhã.